Olá, todo mundo. Olá, hoje é dia 19 de dezembro. Oi, Ângela, Gabriela. Nosso curso foi um sucesso, né, Ana Paula? A gente está terminando hoje, gente, o primeiro módulo. É uma coisa maravilhosa, apesar de tudo que o Instagram está fazendo com a gente. Isso aqui é um momento maravilhoso. A gente fez o primeiro curso pelo Instagram, nós fechamos o primeiro módulo, oi, Marcos. E eu fico fascinada, a despeito do que está acontecendo, que nós não conseguimos entender. A gente vai para o segundo módulo quando a gente fechar o dia de hoje. Isso é muito lindo. Daqui a pouco eu vou abrir para a Jéssica entrar. Eu queria muito, primeiro agradecer muito vocês, porque isso aqui só foi possível porque vocês acreditaram, né? Porque vocês disseram, faz sentido um domingo às 6 da tarde a gente se encontrar para falar de métodos de pesquisa, de ciência. Isso é muito impressionante que vocês tenham feito isso. Lembra, não fui eu que fiz, foram vocês, né? Aqui do lado de cá é a Marta, é a Joyce, a Juliana, é a Gabriela, a Jéssica, mas são vocês. Foram vocês que fizeram isso. Eu vou ver se a Jéssica já chegou, porque a gente chama ela aqui, que são alguns dos recados iniciais. A gente tem a Jéssica, para ver se a gente começa com alguns. Oi, Jéssica! Oi, gente, tudo bom com todo mundo? Tudo e você? Eu tô bem, eu tô nervosa aqui, mas tô aqui, né, gente, de espectadora da banquinha para organização e agora tô aqui botando minha cara no sol para vocês conhecerem quem é Jéssica com G, viu, gente? Eu vou começar agora a dizer no Telegram, Jéssica com G. Jéssica, você quer que eu feche os comentários ou você prefere deixá-los abertos? Porque eles passam um pouco no seu rosto. Ah, pode deixar aberto depois. Eu gosto de ver também o pessoal comentando. Então, Jéssica, as pessoas já estão escrevendo Jéssica com G. Jéssica, eu queria te pedir se a gente podia usar uns 3 a 5 minutos com você para eu me comportar como todo mundo e você nos ajudar a esclarecer. A minha primeira pergunta para você seria o que é que a gente fecha hoje? O que é que a gente vai começar depois de hoje? Vamos por aí. Certo. Minha participação é cheia de boas notícias, viu, gente? Hoje, com essa pergunta de Débora, a gente tem 3 notícias para trazer para vocês. A primeira é que a gente está encerrando hoje o primeiro módulo, e o primeiro módulo a gente chama de O que é. E aí, depois da banquinha de hoje, todos os exercícios dos encontros anteriores vão estar disponíveis lá no Linktree, que é esse link que fica no perfil da professora Débora. E aí vocês vão poder, olha que coisa maravilhosa, vocês vão poder responder os exercícios anteriores, né? Que a gente colocava lá o prazo de finalizar até as 17 horas, então vocês vão ter a oportunidade de responder todos esses exercícios retroativamente, porque para receber o certificado, né, tem que responder lá o exercício. Não precisa se preocupar de acertar ou errar, o importante é responder. Então, para receber o certificado, vocês têm que responder no mínimo 6 dos 7 exercícios. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que após o dia. Assim, esses exercícios eles vão ficar disponíveis lá no Linktree até o dia 26 de dezembro. Então, assim, depois do Natal, não tem como esquecer essa data, viu, gente? Se organiza aí. Após o dia. Aí eu já venho com a segunda notícia. Após o dia 26 do 12, nós vamos lançar essa frequência lá no sistema da UNB. E só então, depois de 30 dias, é que vocês vão conseguir emitir o certificado de extensão da banquinha. Esse certificado tem 21 horas. Então, depois desse trâmite, né, de lançar a frequência, vocês vão conseguir emitir o certificado lá pela plataforma do SIGA Eventos. Isso é importante, a gente não vai mandar certificado por e-mail, por Telegram, por Drive, nada. Vocês vão emitir lá na plataforma do SIGA. Então,
Fica atento, é bem facinho e assim que o certificado ficar disponível, a gente vai informar para vocês e a gente vai colocar um tutorial também de como emitir esse certificado. E a terceira e grande notícia é que hoje a gente encerra o primeiro módulo, mas em janeiro tem mais. Dia 23 de janeiro, a gente vai retornar com a banquinha com o segundo módulo, que é o módulo de como fazer. Nesse segundo módulo, a professora vai tratar de temas mais práticos, né? Que vai nos ajudar na própria elaboração da pesquisa. Então, a gente vai trabalhar como fazer paráfrase, que foi um tema que todo mundo ficou empolgado. A gente vai trabalhar como fazer um mapa de autoras, que também vocês tocaram bastante nesse assunto. A gente vai passar ali pelo famigerado Lattes. Então, vão ser temas bem práticos. Serão 17 encontros. Então, é um semestre inteirinho, viu, gente, de ser aluna de Débora. Vocês podem encontrar, né, os temas desses 17 encontros lá no destaque aqui do perfil da professora. As inscrições para o segundo módulo precisa fazer inscrição para receber o certificado. E a inscrição vai ser como o primeiro módulo, vai ser lá pelo Siga Eventos, tudo bonitinho. A gente vai trazer aqui as informações de data, de inscrição, tutorial de novo, mas é como no módulo anterior, tudo pelo Siga Eventos, tudo muito fácil e com tutoriais. Então, fica tranquilo, hoje não é o último encontro. Em 2022 tem mais. Acho que é isso, né? De grandes boas notícias. Jéssica, quem não fez o primeiro pode fazer o segundo? Pode sim fazer o segundo, gente. São módulos separados. Assim, tem continuidade, obviamente, porque para aprender como fazer, você tem que saber o que é, mas não é vinculado, não. A outra pergunta que apareceu aqui é se as pessoas que já responderam o exercício, elas precisam responder de novo? Não, gente, por favor, não. Senão vai gerar 2 listas pra gente, mais trabalho. Então, assim, se você respondeu, tem certeza que respondeu, deixa lá. Deixa o pessoal que se atrasou responder. Tá bom? E agora, vamos só falar um minutinho para terminar, Jéssica, 2 minutinhos. O que está acontecendo com o Instagram conosco? Certo. Gente, a gente não entende, assim, como que o algoritmo do Instagram funciona para a Débora. É, assim, um grande mistério. Porque tem pessoas que recebem as publicações, que conseguem localizar o nome dela, e tem outras pessoas que não conseguem. E é a grande maioria, né, de pessoas que não estão conseguindo. No meu caso, por exemplo, eu me considero uma seguidora engajada, né? Porque eu estou sempre lá curtindo, compartilhando e etc. E aí, o Instagram parou de me mandar o conteúdo de Débora. O que foi que eu fiz e o que a gente está falando aqui, toda santa banquinha, ativa as notificações, ativa o sininho. Aí eu fui lá, ativei e o Instagram começou a me mandar, né, as publicações de Débora. E aí, coincidentemente, nesse final de semana, o Instagram resolveu não me mandar, né? Mesmo com a notificação ativada. Aí eu fui lá no Instagram, coloquei na busca o IG da professora todinho, Débora, underline, underline, Diniz, e fui lá e vi, né, as publicações. Então, gente, o Instagram está tentando nos boicotar, tanto através, né, da entrega do conteúdo, quanto do sininho. Isso pode ter acontecido com outras pessoas também, mas aí, assim, o que nós podemos fazer é ativar o sininho, mostrar para a plataforma, né, que nós temos interesse nesse conteúdo, que é curtindo, comentando, engajando o Instagram da professora, para ver se assim a gente tapeia o algoritmo. E a gente não sabe, né, Jéssica, o que é que está acontecendo. A gente, do nosso lado, está tentando juntar informações, porque é algo que interessa a todo mundo, não interessa só a mim. Nós temos muitas mulheres que produzem conteúdo e trabalham dentro do Instagram, e conhecer essas regras é fundamental. Então, se há algo que a gente tem que tirar de lição desse processo, é que nós, como um trabalho cívico, temos que entender o que é que acontece. Então, hoje, quando Jéssica me disse, nem com o sininho eu estou recebendo você, a gente vai levantando alertas e a gente continua pedindo a todo mundo que está por aqui, quem é mais sabido que a gente sobre o Instagram, nos ajuda a pensar. A gente já fez tudo que mandaram de detox, sair 4 dias, voltar, deslogar, e nada funciona. Gente, alguma pergunta para Jéssica? Então, eu queria, Jéssica, na verdade,
pelo seu rosto, agradecer a você. A Jéssica é uma das enormes lideranças por trás desse projeto. Nenhum projeto de uma magnitude como essa existe sem coletivo. Então, junto com ela, eu queria que vocês imaginassem o rosto da Marta, da Gabriela, da Luciana, da Joyce, que são pelo menos algumas das diretamente envolvidas. Muito obrigada a você, viu, Jéssica? Eu que agradeço. Eu queria rapidamente agradecer também em nome, né, da equipe aqui Banquinha, agradecer a todo mundo que participa da Banquinha, né? É muito bonito, assim, do lado de cá, dos bastidores, ver o quanto todo mundo engaja, abraça, o cuidado que as pessoas têm, tanto com Débora quanto com a gente, né, que nem coloca o rosto aqui todo dia. A Banquinha, para mim, acho que para nós, é uma esperança, né? Então, apesar do Instagram, nós continuamos aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por fazer esse curso acontecer. Até a próxima, viu? Jéssica é a editora lá do Telegram. Se a Jéssica autorizar, entre esse módulo e o módulo de janeiro, eu continuo aparecendo no Telegram. Mas então a pressão é nela, gente. Se ela não autorizar, eu não Pronto. apareço. Tá autorizada, viu? Um beijo, Jéssica. Tchau, Um gente. beijo. Então, todo mundo podemos começar? Sem a Jéssica. Eu queria começar dizendo dos nossos recados. A gente já está com 10 minutos. Um era esse do Instagram, que era importante a gente continuar pedindo ajuda a vocês para entender o que pode estar acontecendo. É um esconde-esconde meio perverso, sabe, gente? Some para uns, aparece para outros. Então, e eu repito, é uma questão cívica, de participação política, nós entendermos o que está acontecendo. Jéssica explicou tudo sobre esse último encontro, o próximo módulo. Isso vai estar no vídeo quando nós subirmos aqui no GTV. O Telegram, como ela disse, vai continuar. Então, eu recomendo muito que vocês entrem no Telegram. Ele está no Linktree, qual é a referência para entrar. Essa semana eu fui ali umas 4 vezes, foram conversas muito bacanas com as pessoas. A gente ficou com 4 perguntas da semana passada para essa. Uma primeira foi sobre paráfrase, em que o Marcos perguntou: se eu não sei fazer fechamentos, ou se eu faço notas erradas, será que eu não faço paráfrase errada? Faz. Então, lembrem, no módulo 2, eu vou só dizer isso, Marcos, para você bem se desesperar. No módulo 2, nós vamos ver uma discussão, uma aula, uma sessão inteira sobre paráfrase. Então, a gente se aquieta e tenta junto dar um jeito adiante. Eu acho que o Welllight falou sobre que ele também acredita que não há autoplágio, mas como lidar com as revistas. Eu diria que com as revistas, tenta, quando for usar você mesmo, se citar, não só copiar. E aí você reduz a uma quantidade menor de referências, mas usa como uma referência bibliográfica. O Ricardo perguntou como poderia incentivar nos seus estudantes o que ele chama da potência ética de criar e não cair nessa armadilha de um produtivismo que acaba fazendo cópia, acaba fazendo plágio, acaba fazendo qualquer coisa. Eu diria que eu também não sei, Ricardo. Eu só queria dizer que eu tenho muita esperança. Cada vez que eu leio pessoas como a Jéssica, uma juventude que chega e com uma voz muito criativa e com uma vontade de pensar diferente, eu diria que muito mais o papel é nosso de não fazer uma educação, como dizia Paulo Freire, bancária, repetitiva, e não tirar delas essa espontaneidade que é natural da criação de quem entra no mestrado e no doutorado. E, por fim, a Gabi pergunta o que fazer quando as revistas pedem uma titulação para a primeira autora, se a orientadora tem que ser a primeira autora. Eu diria que primeiro que nós temos que brigar com isso das revistas. Se o seu texto tem mérito, não importa qual é a sua titulação. Mas se isso importa para a revista, a sua orientadora ela não é a primeira autora, segunda autora ou terceira autora só porque ela tem título ou foi sua orientadora. Ela tem que ter escrito junto com você o que você vier a publicar.
Eu vou começar a passar agora. Eu não sei se está bloqueado, porque parou no comentário da Maria. Voltou. Jaime, você viu um vídeo meu de 8 anos atrás, né? A gente vê que o tempo passa, né, Jaime? Todo o material está no Linktree e vai continuar, então não tem nenhuma pressa de descer, de sair salvando agora, vai estar tudo ali durante todo o processo, tá? Eu queria saber se eu posso começar com o tema de hoje, que é ética em pesquisa. Eu vou tirar os comentários, gente, para a gente começar, e vou até o limite hoje do nosso tempo. Ética em pesquisa, ela é uma discussão que quase nos provoca arrepios, né? Porque ela tanto pode ser uma discussão normativa do que são as resoluções do sistema CEP e CONEP, até formalidade de como apresentar um projeto, de como fazer um termo de consentimento livre esclarecido, até mesmo pensar como você faz um caso concreto. A minha proposta hoje para vocês, e lembra que a música da Bethânia, que se chama Sangrando, queria ler um trechinho, e vou ler outro trechinho de um livro para vocês, mas ela tem um verso nessa música. Ela diz: quando eu soltar minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Uma das coisas mais desafiantes de quando nós vamos fazer pesquisa, de quando nós vamos fazer uma pergunta sobre integridade, sobre ética em pesquisa, a mim é como nós construímos relações duradouras e relações de integridade de verdade com quem nós estamos chamando que são os participantes de pesquisa. Essa é a grande pergunta que muitas vezes talvez os comitês passem mais rápido, né? Isso que nós chamamos da verdade, de compartilhar os estudos, compartilhar os resultados, que nós chamamos de compartilhamento de benefícios. Como é que a gente protege de verdade se há risco nas nossas pesquisas, não no protocolo de matriz de risco apenas, que seja um risco de estigma, que seja um risco de exposição. Como definir uma agenda de pesquisa? Como é que a gente define? Como é que eu chego numa unidade socioeducativa de internação de meninas de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos? E eu vou dizer a minha agenda de pesquisa é tal. Como definir uma agenda de pesquisa, né? Como de verdade se desnudar desse poder que é ser uma pesquisadora, chegando com essa alegoria, tá, gente, de uma prancheta em algum lugar, e fazer a pergunta ética, que é o que essas pessoas querem, o que essas pessoas precisam do saber que eu tenho. Rita Segato chama isso de antropologia engajada, da pesquisa engajada. E aí, a minha proposta hoje é enfrentar menos as questões normativas. Vocês viram uma série de vídeos que a gente colocou no Linktree, que estão ali. Eu estou segura que os meus colegas que dão aula de ética em pesquisa vão fazer isso muito melhor do que eu, dizer como é que está hoje a Conep, como é que estão hoje os CEPs. Eu queria só dizer para vocês buscarem CEPs, Comitês de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas. Existem. O primeiro no país foi criado na Universidade de Brasília, comigo, com outros colegas, mas foi uma das coisas talvez mais importantes que eu fiz dentro desse campo da ética em pesquisa, foi liderar esse processo, que era uma tentativa de dizer, nós não devemos abdicar desse sistema. As revistas em saúde pública, para quem escreve no campo da saúde, pedem os comitês de ética em pesquisa, como pensar esse modelo de uma maneira fraterna para as humanidades. Foi daí que surgiu o primeiro comitê de ética em pesquisa em ciências humanas no Brasil, ainda antes da resolução para ciências humanas, e depois surgiram outros. Então, a minha principal dica a vocês é: procurem comitês que possam ser sensíveis ou que são dedicados à pesquisa em ciências humanas e sociais, para que essa imposição do modelo biomédico que está nesse sistema seja um pouco mais leve para vocês. Eu queria começar, né, a nossa conversa sobre ética em pesquisa dizendo que eu vou fugir da normatividade e vou tentar trabalhar com 3 exemplos. O que foi no filme Uma História Severina, que vocês encontram no YouTube, foi no início dos anos 2000 que eu fiz, junto com a Helene Brum.
o que foi o filme Solitário Anônimo, fazê-lo. Pensem sempre, a imagem é onde pode ter uma força de risco, onde há pessoas vulneráveis. Severina era analfabeta, trabalhadora rural, dependente de uma autorização do Estado, por um sofrimento que vivia naquele momento, ou seja, muitas camadas de vulnerabilidade. Solitário Anônimo estava em um processo frágil, porque queria morrer. Como é que nós construímos a integridade da ética em pesquisa com sujeitos tão vulneráveis? Ou com meninas numa unidade socioeducativa de internação. Unidade socioeducativa de internação é como é um espaço compulsório das políticas educacionais criminais brasileiras, das quais prendem meninas e adolescentes em conflito com a lei. E essas perguntas aí estavam na minha cabeça, né? Como define uma agenda quando você está encontrando meninas das quais o meu mundo e o mundo delas não se cruzava? Nós não tínhamos conhecimento mútuo daqui de fora lá para dentro. Como se relaciona com pessoas em que o mundo de fora desses lugares tem medo? E eu não vou dizer que o medo não estava em mim. Hoje, qualquer coisa que eu conte dizendo não tinha medo, não tinha estigma, não tinha estereótipo, é uma fábula retroativa, né? Eu faço parte do mesmo mundo que todas nós fazemos, da onde há estereótipos, há racismo, há classicismo em torno das meninas que cometeram graves malfeitos na infância, na adolescência. Como chegar ali, poeta que sou, né? Quem sou, as marcas dos meus privilégios, da minha biografia, da minha inserção de classe, de raça, de idade me antecede, né? Eu não preciso abrir minha boca para que os nossos mundos entrem em choque sobre quem persegue quem, a quem tem que se desconfiar de quem. E durante 14 meses eu fiquei ali. E aquilo que eu cheguei, que eu submeti a um comitê de ética, né, da como eu ia fazer, eu dizia, era uma etnografia, eu ia conviver a cada 72 horas, eu passava 12 ou 24 horas na unidade, eu fui conhecendo elas foram me conhecendo, nós fomos estabelecendo vínculos de confiança mútua. E nós fizemos 2 livros juntas, né? Isso de as participantes de pesquisa serem coautoras é algo que falamos muito na pesquisa acadêmica, sabemos fazer muito mal, e a vida acadêmica valora muito mal, né? E um dos livros é esse, que foi organizado por mim, por Sinara Gumieri, que se chama Letras e Traços da Cadeia de Papel. E foi ilustrado por Valentina Frais. Cadeia de papel é uma expressão usada, pelo menos na unidade, no Distrito Federal, na unidade de Santa Maria, em que as próprias meninas chamavam aquele estabelecimento. Diziam, não é bem a cadeia de mulheres adultas, mas aqui não é uma escola, então era uma cadeia de papel. Eu queria. Aqui são cartas que elas me escreveram enquanto eu estava lá. Eu nunca planejei escrever cartas como um método. A caneta era proibida dentro da unidade. Há um vídeo que eu posso tentar localizar e publicar ele de hoje para amanhã, que mostra qual foi a solução para a entrada de canetas na unidade que eu encontrei, porque a caneta podia ser utilizada como objeto perfurante, colocar em risco a estabilidade do local. Que solução foi que eu encontrei para caneta, para distribuição de papel? E nós começamos a trocar cartas, algo que eu não imaginaria, algo que com os meus parcos conhecimentos de fora, com os estereótipos que me antecediam, eu não imaginaria encontrar escritoras ali dentro. E eu encontrei escritoras vorazes. E aí, aqui é a dedicatória de uma delas, mas eu queria
esse livro está todo em PDF, disponível online, mas eu queria ler para vocês a primeira carta que acompanha o livro. Eu vou abrir os comentários, posso? Que eu queria ver se vocês não acham que eu estou delirando. Quase que delirando, sim, quase que senti muita falta, né? Fazer pesquisa e, na verdade, se encontrar com o mundo. E hoje ter lido essa carta é muito emocionante. Então, é uma carta de Yasmin Baima. Ela diz: quem é o senhor? Quem é o doutor? Para narrar de onde venho, para contar o que eu sou. Para onde vai com essa prancheta? Com isso a sociedade vai me ver? Ou vão continuar te consultando para conseguir me conhecer? A voz calada é genocídio. O esquecimento aumenta os tiros. Precisar dos seus diplomas para mostrar que eu existo. Da periferia à favela, é o Lago Norte que canta pedra. As marcas eu carrego, mas minha voz não interessa. A realidade dos povos você não vai sentir. Precisará de propriedade para falar sobre isso aqui. A propriedade que procura, só eu que a possuo. Eu trago a voz e as marcas. Você só tem os estudos. Você pode falar, pode discursar, levar fotografia, mas não deve me ofuscar. Dividiremos o espaço. Essa é a proposta. Zona de conforto vão abaixo. Faces abismadas e emocionadas são expostas. Não é isso que tu busca? Fale, exponha, insista e grite. Só não te esqueça dos atores dessa peça que assiste. Isso aqui parece que deveria ser a abertura de qualquer manual de métodos sobre ética em pesquisa. Quando ela me escreve isso, Yasmin Baima, ela ainda estava lá dentro. E aí um dia, eu trouxe poucas coisas comigo, né, gente? É o que vocês veem aqui, que eu sempre apareço quando eu saí daí. E entre as poucas coisas que eu trouxe, isso ficava na minha sala, na Faculdade de Direito da UNB. As pessoas entravam, elas não sabiam muito bem o que é que isso significava. E eu não sei se as pessoas até hoje sabem, mas um dia eu andava pelo corredor, eu já podia andar sozinha ali dentro, e Yasmin, com outra que escreveu o segundo livro comigo, que pediu para ser chamada de um pseudônimo, elas me pegaram assim com força, né? Eram muito mais fortes do que eu. Só me disseram assim: você não vai gritar, você precisa ter medo, mas a gente vai tirar sangue seu. E aí elas fizeram esse quadro. Eu queria muito que vocês olhassem para ele. Um é a Yasmin, outra é a segunda menina. E aquela com aquela cara ali, assustada, sou eu, né? Mas vejam o que elas estão oferecendo. E, e embaixo foi o sangue de cada uma, né? Elas furaram o dedo. Esse aqui era o da Yasmin, esse era da segunda menina, esse era o meu. Elas pegaram um copo de plástico, afiaram e seguraram assim e tiraram o dedo, né? Frouxo até na quantidade de sangue que tirava. É, é, olhem bem a minha cara. A minha cara é a cara de perplexidade, né? E olha do outro lado. Do outro lado só tem amor. E a pergunta é, como é que pode se ter afeto e querer esse pacto de sangue, né, gente? Com alguém como eu. Alguém que só fez representar, perseguir,
temer, intimidar, né? Então a pergunta é como é que a gente se abre para esse encontro. O encontro, na verdade, de uma pergunta sobre ética em pesquisa são as perguntas de Yasmin para nós. Sim, elas estão, eu nem sei, sabe, Renata, ser feliz ou se elas estão serenas nesse encontro. A tordoata sou eu, e quem entrega o coração é elas, né? Mas como um pacto de sangue, que são os outros termos do que é a ética de pesquisa. Não são dos protocolos, o termo de consentimento, que você não vai dar o nosso nome, que você não vai nos mostrar, que a nossa vida não vai se separar. E se vocês me perguntarem se eu poderia prever isso, era jamais, jamais. É, até mesmo de acreditar nada vai me acontecer naquele momento em que a gente vai tirar seu sangue, se Yasmin estiver aqui vivendo, ela vai dizer que é assim, e de que eu tinha que confiar. Eu tinha que confiar não apenas porque eu estava vulnerável, mas porque esses são os encontros. Eu sei que eu posso estar, talvez para alguns de vocês, idealizando, romantizando, o que são encontros de muito poder, muitas vezes de exploração, de usurpação e de extrativistas, né? Como é muitas vezes, como ela diz, não me venha com a sua prancheta, né? Para onde você vai com essa prancheta? E ela diz, você não vai conseguir sentir o que nós vivemos. Isso aqui é um encontro. Então a pergunta sobre ética de pesquisa é como nós vamos fazer esse encontro. Não é como nós vamos fazer os contratos, a gente vai pedir as autorizações, o juiz teve que me autorizar, a diretora de unidade teve que me autorizar, as meninas tiveram que me autorizar, não tenho a menor dúvida disso, né? Mas essa não é a parte mais difícil. A parte que verdadeiramente tem que nos encantar e que é mais sobre os protocolos, mais do que sobre os protocolos, que sobre a integridade de quem somos e como nos encontramos, é o que talvez esse quadro nos mostre, né? E o que uma publicação como essa, que eu não sei quem leu além delas, eu não sei por onde circulou, além de como uma relíquia para mim e para elas, e que a vida acadêmica, o famigerado Lattes, como disse a Jéssica, talvez não saiba nem como reconhecer isso, transformou como nós vamos falar juntas. E aqui tem a agenda do que nós queremos dizer com a nossa própria voz. Letras e traços da cadeia de papel, e o segundo livro se chama Cartas de uma Menina Presa. Os dois livros estão em PDF e estão disponíveis. Então, a minha provocação é que eu falei quase meia hora, e sem dizer talvez assim, o que é ética e pesquisa. Talvez não precise ter um pacto de sangue como esse, né? Mas é que a gente não deixa de ser responsável por quem a gente se encontra, com quem a gente se encontra, com quem a vida cruza o nosso caminho, né? Seja para cuidado, seja para respeito das histórias, seja como a gente vai contar sobre elas. E como a gente vai encontrar uma forma de contar que aquele grupo acompanhe e saiba o que nós estamos fazendo. Então, as cartas eram uma forma que elas sabiam e eu sabia. Se vocês me permitirem, precisa de outro tipo de autorização, Renata, é verdade. Não sei se vocês me autorizam eu ler a dedicatória dela, porque me parece que também diz muito sobre a nossa conversa. Se eu estiver muito chata, alguém diz aí, para e volta, porque tem que ser, e eu volto. Ela não me chamava de Débora, né? Ela me chamava de Gaia, como da Terra. Esse livro é muito colorido, cheio de vida. Traz vida para as histórias que pareciam não carregar nenhuma esperança. Traz cor para a escuridão. Eu me sinto diferente. É estranho abrir as páginas, elas são as minhas meninas.
Eu costumo ler o relatório, as cartas, pois já conheço a voz de cada uma. E lendo, eu consigo ouvir elas me contando o que leio, da mesma maneira que eu costumava falar e gesticular. Cada uma tinha seu jeito, seus sonhos, e elas precisavam de cores. Obrigada pelo livro, o livro colorido. Para sempre com você, Baima. Na verdade, quem oferece as cores é Valentina Fraz, que diz no final: este livro de cartas é um tiar reverso. Ele desfaz uma trama complexa, nó por nó. Dentro dos muros da cadeia, as meninas fiandeiras vão soltando seus fios. Do lado de fora, uma pesquisadora gira a roca e guarda os novelos. Foi com essas linhas e só assim que eu consegui ilustrar cada carta. O nó na garganta que vira palavra, que vira traço, que volta em forma de nó na garganta de quem lê. Não existe outro jeito de entender o que se passa lá dentro. Abra o livro e segure a ponta do fio. Valentina Fraz. O livro colorido. Há momentos em que a gente tem que fazer livros coloridos, como parte da ética em pesquisa. Há momentos que a gente tem que fazer filmes, que podem ser filmes doídos. Uma História Severina não é um filme feliz, não é um filme alegre. Ele é um filme testemunho de uma mulher em profundo sofrimento. Severina estava em angústia. Severina era uma mulher agricultora, muito jovem, analfabeta, e que queria interromper uma gestação de um feto que não ia sobreviver ao parto. E ela foi proibida. E ela começa uma peregrinação por tribunais, por médicos, para ter esse direito. Um médico me liga e diz: olha, eu tenho uma mulher aqui chamada Severina, né? Gente, pensem, morte-vida Severina, ela vinha de Pernambuco. Ela era a cara da abstração da, do que a lei parecia perseguir de forma abstrata, né? Chegar em Severina era chegar em uma mulher frágil. O conceito que nós usamos em ética em pesquisa de vulnerabilidade. Severina tinha camadas de vulnerabilidade. Pobreza, a região, a escolaridade, cor. E nós tínhamos relações muito desiguais de poder, né? E quando nós pensamos em como contar a história de Severina, ao mesmo tempo que um filme é das coisas que mais expõe o rosto de alguém, a intimidade de alguém, é mais onde, desde as vulnerabilidades dela, ela acompanharia tudo que eu viria a fazer. Porque é uma linguagem que permitiria a ela dizer: eu não quero essa parte, eu não quero esse trecho. Com Severina, nós fizemos 3 coisas sobre ética em pesquisa que eu posso dar a vocês os nomes formais. Como foi o consentimento informado de Severina e de Rosivaldo, seu então companheiro? Cada momento em que a câmera era ligada, Severina e Rosivaldo podiam mudar de ideia e dizer: eu não quero mais, não quero mais, não quero mais contar a história. Quero que vocês me ajudem, se for o caso, a conseguir autorização judicial, mas eu não quero mais aparecer nesse filme. Cada momento que ligávamos a câmera, foram muitas, ela poderia exercer o seu direito de dizer: eu não quero mais. Eu quis antes, mas eu não quero mais. Isso tem que ser garantido a todas as pessoas. As meninas na cadeia, a com quem que vocês façam pesquisa. Que o termo de consentimento ele tem que ser renovado e revogado a qualquer momento. As normas dizem que o termo de consentimento tem que ser escrito. Ele é um contrato. Imagine que isso foi pensado para áreas que colocam muito risco de vida, as pessoas, como testes de medicamentos, como... Para Severino, o que significava um termo de consentimento escrito?
E o que significava que ela estava consentindo com o quê? Aonde aquele filme ia chegar? O que ia ser feito dele? Ele é um filme que 20 anos depois ele ainda circula. Ele saiu em televisões educativas, né? Mas ele saiu na televisão. Ele foi usado como uma peça de instrumento importante na ação que chegava ao Supremo Tribunal Federal naquele momento. Para ter o termo de consentimento final de Severina, nós fizemos duas coisas. Uma foi, na primeira montagem do filme, nós mostramos a Severina e a Rosivaldo. Eles acompanharam o filme. Quando vocês veem no final do filme, são eles assistindo. Ali eles dois puderam dizer, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu quero mudar algo. Além disso, para o termo da qual ela colocou o dedo, nós convocamos, pedimos ajuda a uma organização que trabalhava com mulheres parteiras na comunidade, um grupo de base em Pernambuco. Esse grupo sentou com Severina sem a minha presença, sem a presença de Eliane, sem a presença de ninguém da equipe, para dizer é isso, pode acontecer isso, as pessoas podem vir bater aqui na sua porta, seus vizinhos podem vir falar disso, a sua igreja podem falar que você está fazendo um aborto, ela era muito católica. E só daí Severina faz o consentimento do dedo no papel. Mas imaginem vocês, era o primeiro filme que nós fazíamos. E se esse filme ganhasse algum prêmio? Ou seja, se aquilo que você produziu na ciência render dinheiro diretamente, né? Porque aqui era muito claro, um filme, ele ganhou um prêmio. De quem era o prêmio? Das diretoras, parte de Severina, era da equipe. Depois que Severina concordou com tudo, nós convidamos ela a decidir junto conosco como você acha que deve ser. Ela disse, eu acho que deve ser dividido. Não se ganha dinheiro, tá, gente, como se sonha, né? Mas o pouco que se ganhou de um prêmio aqui, de outro ali, foi assim feito. Isso se chamava compartilhamento de benefícios da pesquisa. Em Solitário Anônimo, que é um outro filme que eu sugiro vocês assistirem para me acompanhar as discussões éticas, estou dando os exemplos dos filmes, porque é onde mais parece que nós expomos as pessoas, que nós colocamos em risco, mas é onde também pode parecer que onde nós mais podemos protegê-las, quando elas estão muito frágeis, ou camadas de vulnerabilidade muito intensa. Solitário não era um homem vulnerável como era Severino Rosivaldo. Era um homem com escolaridade, era um homem que estava fragilizado por um processo de fragilidade física, porque queria morrer. E ele me dá o consentimento, todas as vezes que eu ligava a câmera. A família se chama Solitário Anônimo, Rafael. A família, quando chegou, disse: se ele consentir, você continua. Mesmo assim, quando ele está recuperado, alimentado novamente, fora do hospital, eu o procuro para ele assistir o filme e ele aí dar a autorização em outro momento da sua vida. Eu tinha todas formalizadas da época em que a saga acontece, que vocês vão ver. A terceira história que eu queria contar, todas essas propostas passaram também por comitê. Imagine o que é passar por comitê em tempo real de algo que está acontecendo. É a história de Severina. E veja que tanto em Solitário quanto em Severina, eu falei Severina não, Zefinha, tanto em Severina quanto em Solitário, o que poderia acontecer era quando eles assistissem o filme, 6 meses, 1 ano depois, eles dizerem, eu mudei de ideia, essa história está no meu passado, eu não quero mais contá-la. Era um filme montado, era uma história finalizada, era uma expectativa, era tudo, gente, vocês podem imaginar, custo, desenvolvimento afetivo, uma ideia de um projeto se encerrando. E as pessoas podem dizer, eu não quero. O que significa alguém
neste momento, retroceder e dizer: eu não quero mais. É diferente agora com o livro publicado e com todas as autorizações coletadas, a pessoa dizer: eu me arrependi. Essa é parte da vida, nós podemos mudar de ideia. Mas ainda no processo de construção desse encontro, a pessoa dizer: eu não quero você mais aqui, Débora, eu não quero ter vínculo mais com você. Levar a sério a ética e pesquisa é levar a sério o não. É levar a sério de que eu não quero mais isso e aquele filme não ia sair. Aquele filme não ia ser disseminado. Tem um risco tremendo. Tem fórmula? Não. É o quanto as partes vão construir confiança, o quanto as partes vão se encontrar mutuamente, vão considerar que aquilo importa, que é como disse Yasmin na primeira carta de abertura do livro. Então, há sempre levar a sério a construção do consentimento livre e esclarecido como um processo, é permanentemente tê-lo revogado. Mas eu queria contar quando não tem imagem, como foi a história de Zefinha. Zefinha, quando nós fizemos a pesquisa, que foi o censo dos manicômios judiciários no Brasil, quando nós identificamos Zefinha em Alagoas, ela era a mulher há mais tempo abandonada em um manicômio judiciário. Estava quase 40 anos. Ela já era uma senhora se aproximando da demência, idosa para o tempo do vivido, né? E que não tinha mais condições de dar consentimento, de compreender até o que era aquilo. Quando eu fui escrever sobre Zefinha e com Luciana Brito, nós enfrentamos algo que era delicadíssimo. Eu não sei se vocês estão aí ou se travou, porque os comentários não estão chegando mais, eu só vejo os coraçõezinhos. Ah, voltou. Era que os manuais de metodologia, ou mesmo as regras de ética em pesquisa, diz que nós devemos anonimizar as participantes. Por exemplo, Yasmin deveria ser I. Ponto. Yasmin decidiu que ela quer ter nome. E ela quer escrever com o nome dela. Algumas, todas, na verdade, que estão aqui, as cartas, decidiram que iam ter um pseudônimo, que elas escolheram. Muitas delas, algumas fomos nós que criamos. E Yasmin quis assinar. Ela hoje é uma mulher adulta, formada, assistente social. Ela tomar essa decisão é um ato de reivindicação política, de reivindicação ética. Sobre Zefinha, era dramática a decisão. Colocar Z ponto era mais uma vez desaparecer o que o sistema já havia desaparecido de Zefinha, trancafiando há 40 anos em um manicômio. Então, um dos artigos que eu escrevi, está disponível na Biblioteca Cielo, é Por que nomear Zefinha? Verdadeiramente pensar a ética em pesquisa era nomeá-la, não era anonimizá-la. Anonimizá-la era desaparecê-la. Então, o que eu quis provocar aqui? É que muitas vezes eu vou abrir para as perguntas de vocês, que vocês ficaram em silêncio, eu achei que eu estou aqui assim, falando sem parar. Que é impressionante, né? 400 pessoas ficarem em silêncio, né? Com os comentários abertos. É que muitas vezes nós achamos que ética em pesquisa são as normas. As normas, gente, é a parte mais fácil da gente aprender. É um checklist. Termo de consentimento, anonimizar, submeter o termo de consentimento. Pensar a ética em pesquisa verdadeiramente como uma convocação sobre quem é você, o que você faz com esse poder, como você se encontra, como você vai compartilhar benefícios, o que essas pessoas querem, quem define a agenda de pesquisa, é virar tudo de cabeça para baixo e se colocar em permanente risco, inclusive de perder o seu poder de decidir o que foi feito e como vai ser publicado e como vai ser disseminado. Essa era o meu convite a vocês. Nos seus grupos de pesquisa, a parte burocrática, como é a minha defesa sempre final, ela é a parte mais fácil de ser superada nos grupos. Se você entra numa pesquisa guarda-chuva, da qual já passou pelo comitê de ética, aí você faz só uma adenda ao comitê sobre o pedacinho que você vai trabalhar. Porque é muito difícil submeter um projeto de pesquisa durante um mestrado e ter ele aprovado, revisado, começar a coletar dados e terminar o mestrado a tempo. Então, entrar num guarda-chuva que o seu grupo já trabalha
e fazer parte desse guarda-chuva para pensar as questões éticas, como termo de consentimento, se ele é oral, se ele é escrito, se eu abro o processo, se eu pego um processo judicial, eu consulto a família, eu não consulto. O grupo ele tem um conjunto de reflexões acumuladas e de tentativas anteriores. Essa é a parte que você entra no grupo e vai para aprender e pensar junto. A parte mais bonita, mais elegante, e que nos faz mover, né, a vida, é aquela que não tem a norma, mas que dá o passo para o encontro, que dá o passo para a integridade, que dá o passo para que mesmo que a gente venha errar, porque nós vamos errar na vida, gente, a gente erra nos encontros, né? Eles não são uma fórmula de como dar certo, mas de que nós vamos pelo menos nos orgulhar de que nós pensamos juntas, de que nós tentamos fazer de outra maneira, de que nós pensamos no que significava aquela fórmula para aquele caso concreto, porque a fórmula muitas vezes pode ter o efeito contrário, como era anonimizar Zefinha. Eu vou ver as perguntas que vocês têm, porque como vocês viram, eu não parei de falar 50 minutos sem parar. A Adriana pergunta como conseguir usar o nome de Zefinha se não problemas burocráticos. Eu os enfrentei. Antes de nomear a Zefinha para análise de um artigo, que é o que eu publiquei com Luciana Brito, nomeando-a, eu publiquei um artigo prévio dizendo por que nomeá-la, que era quase que minha defesa prévia. Era uma análise jurídica e uma análise ética de por que eu tinha um dever de nomeá-la. Então, eu primeiro assumi isso como um problema de pesquisa, como um problema argumentativo, teórico, que eu não chamaria burocrático, né? Só burocrático era a autorização do juiz, a autorização do hospital. Entenda, Zefinha já tinha saído em programa de televisão. Então, eu ir por um caminho de que tem registro de jornalista e poderia nomeá-la, eu me protegeria por esse caminho. Só que eu não quis ir por aí. Eu quis fazer uma pergunta genuína para a ética, para a integridade da pesquisa, o que significava nomeá-la ou não nomeá-la. Obrigada, Raquel, por dizer que foi uma aula bonita. Para mim também foi. A Rosi pergunta como você avalia os comitês de ética da universidade que analisam as nossas pesquisas. Lembram que eu disse no início que é muito importante tentar buscar. Obrigada, Ângela. Esse é o Elas é Fim, o nome do abandono, é o artigo em que eu discuto os métodos, as razões pelas quais eu a nomeei. Rosi, você lembra que no início eu disse que era importante buscar comitês de ética em pesquisa que sejam sensíveis às humanidades? Porque dependendo do comitê que você for, nem nunca aceitar uma discussão sobre filmar alguém que está pedindo para morrer. Imagine. Até porque uma concepção de conhecimento, de ciência, você tem disputa entre os campos. Então, esses são comitês com uma formação majoritariamente biomédica, que colocam quase que uma camisa de força em nós. Todas essas críticas eu tenho junto com vocês, mas nós precisamos sobreviver. Então, ir para os comitês mais sensíveis às humanidades e fazer as perguntas que, inclusive, me provoquem o comitê, né? Mas esse não é um espaço fraterno para nós. Nós temos que buscar aonde estão os mais fraternos. Como fica, pergunta a Ana, a retirada do consentimento em um prazo instituído no programa de pós-graduação? Ana, eu diria que essa é uma das grandes questões. Num prazo de 4 semestres, vocês submeterem, eu já vou para Pri Figueiredo, vocês submeterem um projeto de pesquisa, ter aprovado no comitê, coletar os dados, coletar termos de consentimento, é quase que impossível. Por isso que é muito importante, eu não estou dizendo que não é possível, é muito difícil. Por isso que é tão importante entrar em um projeto guarda-chuva do grupo com o qual você está se vinculando, porque aí os termos de consentimento estão coletados, o projeto já foi aprovado, e você faz parte de um grupo maior. A Pri, se eu não me perdi sobre o nome dela, a Pri está aqui, sugeriu a gente, nunca eu só, né? Nós abrimos um clube de leitura. Eu penso muito, Pri, sobre isso, muito. Por exemplo, nesse momento em que Bell Hooks faleceu, como seria lindo nós passarmos um mês lendo elas juntas. Quem sabe, se vocês acharem que isso faz sentido, a gente termina a banquinha no ano que vem, a gente inclusive avalia
se a plataforma é essa, o que está acontecendo conosco aqui, o que a gente vai fazer, e a gente abre um curso de extensão de leituras feministas. A gente deixa ele aberto, as pessoas que se quiserem se inscrever, se inscrevem, e a gente fazer leituras pequenininhas, né? Mas manter esse vínculo de encontro para pensar. A gente primeiro fecha a banquinha, aí a gente vê que novo sonho a gente quer, e aí a gente faz para abrir. Sonhar não tem problema nenhum, né, gente? E a gente vai inventando o mundo. Seria incoerente, pergunta o Fábio, intercalar anonimização e nomeação? Meus entrevistados, eu acho, foram citados em operação militar. Não, mas de forma alguma incoerente. Há muita discussão, Fábio, de que mostra que quando os seus entrevistados, seus participantes, são pessoas em estruturas de poder, é importante até para a sua prestação de contas sobre o que você faz, nomeá-los. Foi o ministro tal que disse isso, o secretário tal, o político tal. Anonimizá-los é desaparecer o poder que aquela voz representa na sua entrevista. Por isso que eu queria dizer, vocês agora só estão falando do clube, gente. Voltem para cá, depois a gente fala do clube. Mas por isso que tem que ser pensado a cada pesquisa. Anonimiza ou não, dá o nome ou não, quais são os riscos, como é que as pessoas têm a tolerância para aceitar. Vocês agora só estão falando do clube de leitura e nada mais, né? Acabou a conversa de ética em pesquisa. A gente tem mais 4 minutos. Eu queria agradecer muito vocês pelo presente que vocês deram em 2021, acreditando nessa ideia, acreditando que valia a pena a gente estar aqui todo domingo juntas, que mesmo com o Instagram fazendo essa palhaçada com a gente, vocês iriam vir juntas. Eu queria fazer minha última recomendação do ano, que foi recomendação do ano na banquinha, né? Que eu falei ontem por aqui. Esse livro da Eliana Alves Cruz, Eliana com A, ela pede para não lembrar, não esquecer que é Eliana com A, Alves Cruz. Nada digo de ti que em ti não vejo. Nada digo de ti que em ti não veja. Certamente está entre os livros mais impactantes que eu já li na minha vida. É ao mesmo tempo um livro sobre uma construção de uma nação, vai falar sobre um Brasil colônia entre 1732 e 1733. É a vida no buraco da fechadura de uma casa de famílias brancas, de uma elite política e religiosa do Rio de Janeiro, naquele momento. E olhar pelo buraco da fechadura de famílias escravizadas, de pessoas escravizadas por essas elites brancas. É sobre a perversão dos poderes religiosos, políticos, imperiais que perduram até hoje, sobre a hipocrisia dos poderes religiosos, dos poderes políticos, da perversão do racismo, da perversão do patriarcado. Então, há narrativas amplas sobre uma história do império de uma colônia, sobre o Rio de Janeiro, Vila Rica, Minas Gerais, sobre famílias, sobre pessoas, uma protagonista que vai nos levar ao passado, um passado talvez muito pouco imaginado, pelo menos por mim, eu diria por muitas de todas nós, desde uma protagonista chamada Vitória, uma mulher escravizada, negra, trans, em 1732, feita bruxa, e cuja vida foi uma vida de opressão, de perseguição. Nada digo de ti que em ti não veja. Por favor, gente, esse livro, o livro da Ivone, né, A Velhice que eu Habito, se vocês quiserem uma dica sobre presentes de amigo culto, Natal, não sei o que vocês celebram, façam isso. Vale a pena, a gente vai pensar. E a minha, eu não paro, é quase que de sonhar, de me desloca no tempo, na história, nas relações, nas pessoas, com o quanto foi uma leitura como essa. Eu queria abraçar cada um de vocês. Desculpa, olha, o horário tá bom, Jaque. Um beijo em todo mundo, senão vocês vão passar o ano dizendo
Eu perdi a última banquinha do ano. Um beijo em todo mundo.